quarta aula de cinemática e segunda aula de movimento uniforme. Hoje a gente vai falar dos gráficos. Os conceitos básicos você pode ver na aula passada, que significa velocidade constante, aceleração zero e trajetória retilínea. Lembram disso? Movimento retilíneo uniforme. Tem sempre essas três características. Agora, vamos falar dos gráficos. O primeiro gráfico é esse que está aparecendo aí, é o gráfico da velocidade. Lembra que a velocidade é constante, ela não muda, é sempre a mesma o tempo inteiro. Então ela vai ser desse jeito aqui, uma reta horizontal. Agora, como a gente pode diferenciar os movimentos usando os gráficos? A velocidade ela vai ser uma reta horizontal, como eu já mostrei para vocês, mas a gente tem um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Vocês lembram disso? Para frente e para trás. Nessas situações, a velocidade vai adotar valores positivos no movimento progressivo e valores negativos no movimento retrógrado. Então o gráfico agora vai ficar desse jeito aqui. A única diferença é que um gráfico vai ter valor positivo e no outro gráfico vai ter valor negativo. Mas reparem que a reta continua horizontal, continua com um valor constante e único de velocidade. Tá bom? A gente falou do gráfico da velocidade. Qual é o outro gráfico que a gente pode ter no movimento retilíneo uniforme? O gráfico da posição, S vezes T, ou espaço pelo tempo, posição pelo tempo. Como é que vai ficar aqui agora? Dá uma olhada aí nesse gráfico que está aparecendo. Eixo Y agora é o S, é a posição, o espaço, e o eixo X é o tempo. Reparem que ele não é mais uma reta na horizontal, agora ele é crescente ou decrescente, o que vai diferenciar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, se a reta é crescente, o movimento é progressivo, para frente. Se a reta é decrescente, o movimento é retrógrado, para trás. Tá bom? Lembrando que você pode saber o sinal da velocidade pelo gráfico da posição. Como assim? Se você olhou o gráfico da posição e viu que ele é crescente, se o movimento é progressivo, então a velocidade é positiva. Se você olhou o gráfico da posição e viu que é decrescente, então o movimento é retrógrado, velocidade negativa. Beleza? E para finalizar, esse gráfico aí que está aparecendo para vocês. Ele é um gráfico da velocidade, como os outros que eu já mostrei. Só que eu quero mostrar algo diferente. Algumas questões, ela simplesmente joga para você o gráfico da velocidade e quer que você calcule a distância percorrida pelo objeto. Às vezes ela não fornece nenhuma outra informação que não esteja no gráfico. Simplesmente a questão lança o gráfico e fala: calcule a distância percorrida no trajeto todo, ou entre o tempo tal e o tempo tal. Como você vai fazer isso? Essa numeração que está aparecendo aqui na tela, ela significa que o ΔS, que a distância é numericamente equivalente à área da figura. Nesse gráfico que eu coloquei aqui do lado, se você reparar, a figura que está em evidência, selecionada, é um retângulo. Então, no caso, se essa fosse uma questão que caiu na sua prova, que pode cair na sua prova, vai estar lá: baseado nesse gráfico, calcule a distância percorrida pelo objeto tal, entre o tempo 1 e o tempo 2, tempo inicial e tempo final. Enfim, a questão vai deixar isso claro para vocês. Como é que você vai fazer? Delimitar a área, que a questão vai te dizer os tempos, e você calcula. Nesse caso é um retângulo, então você vai calcular a área de um retângulo. Base vezes a altura. Para finalizar, a ideia é essa. Quando você tem o gráfico da velocidade e a questão te pede para calcular o ΔS, a distância percorrida, o que você vai fazer? Calcular a área da figura. É muito comum retângulos, triângulos e trapézios. Fica ligado na lista de exercícios que eu vou deixar e nas próximas questões que virão em vídeos futuros. Tá bom? Fica ligado.
Lembra de deixar o seu comentário, deixar o seu like, deixar a sua sugestão, que é muito importante. Eu estou recebendo algumas sugestões, beleza? Muito obrigado, continua com a gente.